Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez em nossa congregação para nos transmitir a mensagem do Evangelho. Eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe os nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Hoje vamos estudar a lição de número 4, 27 de julho de 2025. A nossa lição tem por título: Uma igreja cheia do Espírito Santo. O nosso texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 31. Assim diz o nosso texto áureo: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 31. A nossa verdade prática diz assim: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Verdade prática: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. A nossa leitura bíblica em classe, os irmãos que nos acompanham nas redes sociais podem abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 24 a 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 24 a 31 é a nossa leitura bíblica em classe. Que Deus abençoe os nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, aqueles que porventura estiverem nos ouvindo, quem sabe nos hospitais. Deus abençoe você. E durante a mensagem da palavra, creio que Jesus Cristo, Ele é poderoso para restaurar-lhe a saúde. Diz a Bíblia: se houver alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja e ora, e a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Então, meus amados, Jesus Cristo, Ele restaura a saúde. Pregamos o Evangelho, e a Bíblia diz que estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e também imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor Jesus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Assim como Ele operou no passado, Ele continua operando no presente. Então, basta nós termos fé. Tudo quanto pedires na oração, diz a Bíblia, crendo, recebereis. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, achareis. Bater, abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre, né? Graças a Deus. Então, tenhamos fé. No momento que aqui estivermos ensinando a palavra de Deus, você, tendo fé, poderá ficar curado de todas as suas enfermidade física, mental e espiritual. Todo o vosso espírito, alma e corpo conservados plenamente irrepreensíveis, né? Para a glória de Deus até a volta de Jesus. Graças a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 24 a 31, diz assim: E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram:
Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo: porque bramaram os gentios e os povos, pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Aleluia. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Graças a Deus, que palavra maravilhosa. Nesta lição de hoje, meus amados irmãos, nós vamos estudar aqui o que Deus faz com o seu povo, com a sua igreja, quando nós oramos e clamamos pela sua grande e infinita misericórdia. Essas bênçãos de Deus são acessíveis a todas aquelas pessoas que creem. Muitas pessoas não conhecem o Evangelho. Eu mesmo fui para a igreja com 19 anos de idade e só passei a conhecer e ter experiência das coisas espirituais depois de estudar o Evangelho, de me dedicar profundamente no conhecimento da palavra de Deus. Conheçamos, como diz a Bíblia, prossigamos em conhecer ao Senhor, e cada vez mais que vamos prosseguindo na busca do conhecimento de Deus, mas nós adquirimos experiência para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é o título da nossa lição de hoje. Graças a Deus. Que os irmãos todos sejam abençoados ouvindo esta mensagem, esta palavra, que aqueles que nos acompanham pelas redes sociais possam receber a bênção de Deus para a honra e glória do seu santo nome. Nós pregamos, mas a palavra, ela é de Deus. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Como disse o Senhor Jesus, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, meus amados, nós vamos estudar a lição de hoje. É uma lição maravilhosa. Sabemos, meus amados, que o Senhor Jesus, Ele abençoou a igreja primitiva, batizando aqueles irmãos no Espírito Santo. O Senhor Jesus havia dito para os apóstolos, para os seus discípulos, ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que depois que recebesse esse revestimento, fosse testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eles obedeceram ali a orientação de Jesus para que ficassem em Jerusalém.
receberam ali então, na descrição de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, este revestimento de poder que foi o derramamento do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no lugar, no cenáculo, mais ou menos 120 irmãos, quando desceu do céu o vento impetuoso e veemente que encheu toda aquela casa onde estavam reunidos. Ali foram vistas línguas entre eles repartidas como que de fogo, o qual repousava sobre cada um deles, e o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, este milagre, ele é acessível a todos nós. Esta promessa diz respeito a nós, nossos filhos e todos quantos o nosso Senhor chamar. E nós vimos a pregação de Pedro, logo após o derramamento do Espírito Santo, explicando àquelas pessoas o que era aquela manifestação de poder. No momento, após a pregação de Pedro, nós vimos na lição anterior, em lições anteriores, ali quase 3.000 almas se converteram. Então Jesus operava maravilhas, sinais extraordinários entre os discípulos, meus amados irmãos. Mas Jesus havia dito para eles que eles precisavam desse revestimento de poder, para que pudessem sair ao mundo, fossem missionários não somente locais em Jerusalém, mas Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, meus amados, é o que nós aprendemos nas lições que nós estudamos nas lições anteriores. Então, nós vemos que a princípio a igreja primitiva passou por muitas perseguições, meus amados, mas perseguições por pregarem o Evangelho. Não perseguições por se envolverem em assuntos alheios à fé, mas perseguições por pregarem o Evangelho. Então, e nós vemos que o que ocorreu com os discípulos no contexto da nossa leitura bíblica em classe. O que ocorreu com os discípulos aqui neste momento, nesta ocasião que nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 24 a 31. Estudando o contexto, nós vemos que iniciou uma perseguição extraordinária, porque os apóstolos Pedro e João fizeram ali um milagre extraordinário em nome de Jesus. Eles estavam ali, como diz a palavra do Senhor, à porta do templo chamada Formosa, quando de repente o homem paralítico, estando ali à porta pedindo esmola, recorreu a eles pedindo socorro para que eles ali lhe dessem uma esmola. E Pedro, na sua autoridade dada pelo Espírito Santo, lhe disse: ouro e prata não tenho, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro, fitando os olhos nele, lhe disse essas palavras, e aquele homem levantou-se e andou para a glória de Deus. As pessoas ficaram ali admiradas com aquele milagre. Muitas aceitaram o Evangelho, e ali naquele momento, meus amados irmãos, a notícia chegou até as autoridades locais. As autoridades religiosas
da época, por incrível que pareça, eram as que mais perseguiam os cristãos por pregar o Evangelho. Então, meus amados, foi neste contexto que nós vemos aqui o texto da nossa leitura bíblica em classe. Os servos de Deus ali, sendo servos de Deus, pregando o Evangelho, anunciando a palavra, foram chamados pelas autoridades para que pudessem assim se explicar e dizer com que poder eles haviam feito aquele milagre, e se também haviam recebido alguma autorização dos religiosos à época para poder anunciarem o Evangelho ou a palavra que anunciaram. Meus amados irmãos, a perseguição ocorreu num contexto que não poderia ter ocorrido, porque aqueles irmãos Pedro e João haviam auxiliado uma pessoa, eles haviam trazido um benefício a uma pessoa, um homem que era paralítico e vivia a pedir esmolas, precisando de ajuda, foi abençoado por Deus, e ali, meus amados, os servos de Deus o abençoaram, orando por ele. Ele teve restituída a sua saúde, ele teve curado a sua paralisia, e ali, meus amados, aquele milagre foi o que fez com que as autoridades da época viessem a perseguir a igreja. Benefícios e a igreja que os servos de Deus trouxeram a uma pessoa motivaram o início da perseguição ao povo de Deus. Então, meus amados, foi neste contexto que ocorreu aqui esta palavra. Sabemos, meus amados irmãos, que as autoridades, elas devem ser obedecidas. Mas em que contexto as autoridades devem ser obedecidas? É a resposta que nós vamos ver na lição de hoje. Quando examinamos as Escrituras, abra sua Bíblia. Aqui, Romanos, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Nós vamos ver em que contexto as autoridades devem ser obedecidas. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo de 1 a 7. Nós também vamos responder nesta lição em que contexto as autoridades devem ser desobedecidas. Em que contexto as autoridades devem ser obedecidas e em que contexto ou ocasião as autoridades devem ser desobedecidas, né? Muito bem. Romanos capítulo 3, versículo de 1 a 7, nós vamos ver em que contexto, em que ocasião as autoridades devem ser obedecidas. No ensino das Escrituras ministrado pelo apóstolo Paulo aos crentes que habitavam na cidade de Roma, Paulo deixou bem claro, capítulo 13, a partir do versículo 1: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste
à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Então faze o bem e terás louvor dela, porque a autoridade, ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, impostos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então nós vemos aí, neste contexto, que as autoridades devem ser obedecidas. Agora nós vamos ver a exemplo bíblico, um exemplo bíblico do contexto em que as autoridades não devem ser obedecidas. Ainda que haja perseguição, ainda que o povo sofra por pregar o Evangelho, mas o Evangelho ele tem que ser pregado. E nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 15 a 20, um exemplo deixado pela igreja primitiva, um exemplo que podemos trazer para os dias de hoje, do contexto a qual não devemos obedecer às autoridades constituídas. No que diz respeito ao contexto espiritual, ao ensino e à pregação do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 15 em diante. Enquanto ali, meus amados, Jesus operava maravilhosamente no meio do seu povo, confirmando a palavra com os sinais que o seguiram, porque Jesus havia dito para os apóstolos: e estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E assim, meus amados, os milagres acompanhavam os servos de Deus. Paralíticos andavam, cegos enxergavam, milagres extraordinários aconteciam por intermédio dos apóstolos do Senhor. Então, não foi diferente. Naquela época iniciou-se a perseguição por causa de um benefício. Nós falamos agora há pouco da cura de um homem paralítico, feita por Pedro e João à porta do templo chamada Formosa. Enquanto eles explicavam ali o que tinha acontecido, as pessoas ali admiradas por ver aquele milagre extraordinário, muitos ali conheciam aquele homem paralítico por vê-lo sempre na porta daquele templo a pedir esmolas, e agora viam-no curado na presença dos apóstolos. Foi um milagre extraordinário e notório para aquelas pessoas. Então, meus amados, este milagre chegou ao ouvido das autoridades. Foi aí que iniciou-se a perseguição. As
religiosas da época, aqueles que eram ligados de alguma forma ao Império Romano. Havia ali, entre aspas, uma ligação, ainda que imperfeita, entre os líderes religiosos da época e o Império Romano. Os líderes religiosos judeus estavam ali ligados ao Império Romano, e eles também tinham inveja, e também por não conhecerem o Evangelho, ou por desprezarem Jesus, o qual crucificaram. Isto os motivava a perseguir os cristãos. E assim, meus amados, quando os apóstolos ali, eles foram presos, foram levados, passaram uma noite na prisão. Ali as autoridades mandaram prender Pedro e João por haver feito um benefício a uma pessoa. Não eram bem compreendidos. Quantas vezes isso ocorre conosco? Nós pregamos o Evangelho, às vezes não somos bem compreendidos por muitas pessoas, até mesmo no meio cristão. Os religiosos às vezes perseguem muito mais os pregadores do Evangelho do que as próprias autoridades em alguns aspectos. Meus amados irmãos, e a perseguição à época era mais religiosa, de cunho religioso, do que diz respeito ao Estado. Então, aquelas autoridades religiosas, ao ouvirem o relato das pessoas e virem diante dos apóstolos aquele homem que anteriormente ficava à porta do templo pedindo esmola, curado. A prova do milagre era aquele homem estar ali alegre, feliz, saltitando, louvando o Senhor por haver sido curado por intermédio dos apóstolos. Aquelas autoridades tiveram inveja, temeram o crescimento do Evangelho, o crescimento do cristianismo. Então intentaram em seu coração parar e determinar que fosse encerrada a pregação do Evangelho naquele lugar. Mandaram prender os apóstolos Pedro e João. Eles eram homens indoutos, segundo as Escrituras, mas eles tinham tido um período extraordinário com Jesus de 3 anos e meio, uma faculdade. Eles haviam aprendido aquilo que Jesus os havia ensinado. Aleluia! Então, Jesus, ele ensinou, ele orientou para aqueles homens, servos de Deus, Pedro e João, tivessem ali um conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual de Deus é maior do que todo conhecimento intelectual humano. Diz a palavra do Senhor que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E eles tinham esse temor, e Jesus lhes dava sabedoria espiritual. E eles sabiam se expressar, porque o Espírito Santo falava através da boca deles. E ali, meus amados irmãos, muitas pessoas se convertiam, de tal forma que agora quase 5.000 almas se converteram, nas explicações de Pedro, que era um homem para a época indouto e inculto, mas era um homem de Deus. Pessoas eram convencidas pelos milagres que aconteciam. Nós vemos a exemplo disso lá na frente, milagres extraordinários proferidos pelos
multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque elas ouviam e também ouviam e viam os sinais que eles faziam. As multidões ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Milagres extraordinários aconteciam. E assim, meus amados, voltando ao texto, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 15, vamos ver a perseguição que iniciou por causa de um benefício trazido pelos apóstolos em nome de Jesus em favor de um homem. Todavia, nós lemos o versículo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 15. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, e diziam as autoridades: que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais desse nome a homem algum, e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Olha aqui, é aí que entra o contexto a qual nós devemos desobedecer às autoridades. No contexto da pregação do Evangelho, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus. Aleluia. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Meus amados, Jesus havia dito para os seus apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Foi Jesus quem mandou. Obedecer às autoridades ou obedecer a Jesus? O que devemos fazer? Servos de Deus que são fiéis ao Senhor obedecem a Jesus Cristo. Ide, ensinai todas as nações, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos mandou pregar o Evangelho. Então, a quem devemos obedecer? As autoridades que tentam nos calar, ou obedecer o ídolo de Jesus? Foi neste contexto que iniciou-se a perseguição dos cristãos. Então, meus amados irmãos, foi neste contexto que iniciou-se a perseguição dos servos de Deus, dos homens de Deus, quando eles pregavam o Evangelho. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós temos que manter firme, seguir pregando o Evangelho, porque não foram as autoridades constituídas, mas a ordem veio de Jesus. Jesus nos mandou pregar o Evangelho. Por que motivo nós estamos aqui apregoando a palavra de Deus? Porque também, como os apóstolos, a
igreja primitiva, fomos batizados no Espírito Santo. Nós passamos por esta experiência de conhecer o Evangelho. Nós já temos aqui alguns testemunhos para os irmãos. Nós já falamos aqui dos milagres que Jesus fez em nossa vida. Uma ocasião, nós estávamos numa preocupação extraordinária. À época, meu pai ainda estava vivo e estava tratando uma enfermidade, a qual os médicos já o haviam desenganado. Estava ele definhando quase a morte. Quando chegamos no hospital, os médicos haviam dito que ele teria poucos dias de vida. E ali, meus amados, nada mais podíamos fazer além de orar. Não tínhamos nós como fazer outra coisa a não ser orar. Chegando, vendo o meu pai naquela situação, no leito da enfermidade, à beira da morte, ali eu, junto com a minha mãe, cheguei para ela e falei: olha, a única coisa que nós podemos fazer agora é orar. Nós vamos dobrar nossos joelhos à beira deste leito. Me lembro que a minha mãe falou bem assim: mas pode ser que chegue alguém, vai ali abrir a porta do quarto, uma enfermeira ou qualquer pessoa vai nos ver aqui orando. E eu falei: não tem problema. Se eles chegarem e nos verem orando, melhor ainda. Nós vamos dobrar o joelho aqui mesmo e vamos orar para que Jesus faça a obra. Meus amados irmãos, os médicos haviam dado ali poucos dias de vida, mas nós dobramos o nosso joelho à beira daquele leito e clamamos pela misericórdia do Senhor. E assim, meus amados irmãos, Jesus ouviu a nossa oração. Aqueles poucos dias se transformaram em mais 8 anos. Poucos dias de vida que se tornaram mais 8 anos. E ele esteve junto conosco. Nesse período de 8 anos, ele frequentou a igreja. Nesse período de 8 anos, ele teve o maior conhecimento de Deus. E depois que ele passou pelas experiências cristãs, de um maior conhecimento do Evangelho, porque os cristãos, os irmãos, passaram a frequentar mais a nossa casa para visitá-lo. Pastores vinham até nossa casa para visitar. Então, meus amados irmãos, ele, neste período de 8 anos de vida, pôde conhecer ainda mais o Evangelho. E a partir desse período, aí sim, foi que o Senhor o levou, foi que o Senhor o tomou para si. Então, meus amados, o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. O Senhor faz milagres. As multidões prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Meus amados, a igreja primitiva andava no poder de Deus. Os apóstolos, eles realizavam milagres extraordinários em nome de Jesus. E a igreja crescia, as pessoas davam mais atenção ao Evangelho, porque ouviam e viam os sinais que eles faziam, porque a palavra era acompanhada dos milagres, a palavra era acompanhada dos sinais, e estes sinais seguirão aqueles que creem, disse Jesus.
em que eles pregavam a palavra. Jesus, certa vez, ele disse, numa cidade onde ele foi pregar: se não virdes sinais e milagres, como crereis? Então, sinais e milagres são necessários, sim. Também existe um outro contexto que nós podemos comparar, mas num contexto diferente. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Mas os sinais acompanharão aqueles que creem e demonstrarão que Deus está presente naquele lugar, que Deus está entre aquelas pessoas, e despertará o interesse da humanidade, dos ouvintes, em ouvirem ainda mais o Evangelho para adquirir a salvação. Então, nós vemos aqui neste texto, meus amados, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Jesus fazia milagres extraordinários, como parar de falar? O que inspirava os homens de Deus a continuarem pregando eram os milagres, meus amados. A obediência ao lead de Jesus estava acima de toda e qualquer perigo que eles tivessem que passar na vida. Se submeteriam até mesmo ao martírio, mas não deixariam de pregar o Evangelho. Quantas pessoas hoje não conhecem Jesus a ponto de presenciar milagres? Mas por quê? Porque não buscam. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e o Senhor Jesus Cristo nos mostrará os milagres e sinais e maravilhas que acompanharão aqueles que creem. Os servos de Deus eram obedientes, meus amados, e ali Jesus os abençoava. Meus queridos, servos de Deus foram perseguidos, e ali, meus amados, as autoridades religiosas da época, movidos também pela inveja, do interesse de fazerem com que o Evangelho viesse, o cristianismo viesse a crescer e se expandir no Império Romano, tanto as autoridades religiosas quanto as autoridades seculares se uniram para tentar impedir esse crescimento, mas não conseguiram, porque os servos de Deus estavam cheios do Espírito Santo. É preciso que também sejamos assim, cheios do Espírito Santo, para resistir às perseguições que virão e que sobrevêm contra aqueles que apregam o Evangelho. Então, foi por isso que Jesus lhes disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois sereis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas eles tinham que ficar antes de sair ao mundo para poder pregar o Evangelho. Tinha que ficar evangelizando localmente em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, revestidos de poder, receberam ali o revestimento, o poder de Deus no dia de Pentecostes, e saíram ao mundo, começaram a pregar o Evangelho. A princípio em Jerusalém já começou a haver as perseguições em Jerusalém, e depois dessas perseguições eles se espalharam por todo o mundo pregando o Evangelho. E ali, meus amados, nesse contexto foi que ocorreu
aqui o texto da lição da nossa leitura bíblica em classe. Os servos ali de Deus pregaram o Evangelho, foram perseguidos, as autoridades tentaram os impedir, aprenderam os servos de Deus que ficaram presos por uma noite. No outro dia, levaram eles à Inquisição e assim tentaram calar a boca dos servos de Deus que pregavam o Evangelho, porém não conseguiram. E em meio à perseguição, Pedro e os irmãos reuniram-se para orar e começaram a clamar ao Senhor, porque a igreja estava se iniciando. Era que o pontapé inicial, era o início, era a partida de uma corrida. Então estava apenas iniciando e a perseguição já havia começado. Eles precisavam de um impulsionamento maior, de um impulsionamento de Deus. Meu Deus, mal começamos a pregar, já estamos sendo perseguidos. Se nós agora já estamos no início, estando no início, já estamos sendo perseguidos, quanto mais o que ocorrerá daqui para frente? Então eles se puseram a orar. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que eles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus que tu ungiste se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer, ou seja, para que se cumprisse as Escrituras. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Meus amados, eles sabiam começar, já estavam logo de início sendo perseguidos, precisavam eles de um impulsionamento maior. O que nós vamos ver o que ocorreu a seguir? E eles continuaram orando: concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E olha bem o que ocorreu. Deus responde a oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Não adianta perseguir o Evangelho e, tendo orado, mover o seu lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quem nos impedirá de pregar o Evangelho?
Quem nos impedirá? A tribulação, a angústia, a perseguição, o perigo, a fome, a nudez, a espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois é o Espírito Santo que nos impulsiona a pregar este Evangelho. Não foi ordem de homem algum, mas ordem do próprio Filho de Deus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho pela inspiração no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos inspira, é o Espírito Santo que nos motiva a pregar o Evangelho. Hoje também não é diferente. A igreja, mesmo trazendo benefícios à sociedade, mesmo trabalhando no que diz respeito ao aconselhamento espiritual, trabalhando, ajudando no contexto social, a sociedade, obras sociais, em muitas ocasiões ela é perseguida. Por volta do ano de 1880, quando o Evangelho começou a ser pregado na China, aquele país era fechado ao Evangelho, mas foram enviados missionários para que lá pregassem. E ali, entre aqueles missionários, haviam médicos, assistentes sociais, enfermeiros e psicólogos, mas homens de Deus formados, mulheres de Deus formadas, foram para lá com suas famílias, esses homens missionários, para poder ajudar aquelas pessoas daquela situação de pobreza em que eles viviam, tanto pobreza no contexto social, quanto pobreza do conhecimento de Deus. Então, meus amados, era uma situação extraordinária e difícil. Era um país ainda novo no que diz respeito à questão de pregação do Evangelho, e o povo era muito idólatra, perseguiam os cristãos que lá chegavam. Porém, os missionários foram para lá pregar o Evangelho, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, do poder e da virtude de Deus, para anunciar o Evangelho. Lá chegando, meus amados, eles estavam anunciando, muitas pessoas já haviam se convertido, ajudavam extraordinariamente no contexto social, oravam pelos enfermos, ajuda psíquica, ajuda no que diz respeito à obra social, ajuda no que diz respeito à vida espiritual, oravam também pelos enfermos, milagres extraordinários aconteciam. Porém, meus amados, muitos ali decidiram perseguir o Evangelho. Uma missionária, meus amados, foi perseguida a tal ponto de ser levada até
autoridades, ela e sua família. Já haviam tirado a vida do seu esposo e ela estava com a sua filha pequena diante das autoridades que veio a pregar o Evangelho incansavelmente, tentaram calar a sua boca. E ela então começou ali a defender a pregação do Evangelho diante das autoridades. E ali, meus amados, ela chegou para eles e disse: por que vocês nos perseguem? Por que benefício que nós trouxemos a você, vocês que nos levam a nos perseguir? Por que benefício levou vocês a nos perseguir desta forma? Então, as autoridades ali perante muitos missionários tiraram a sua vida, ali até decapitar ela e a sua filhinha pequena, diante de todos os missionários. E ali, naquela noite, foram decapitados 50 missionários. Meus amados irmãos, mas os demais que sobreviveram continuaram pregando o Evangelho. Eles não desistiram. O Evangelho, ele tem que ser pregado. Jesus disse bem claro na sua palavra, e nós devemos obedecer como servos de Deus, independente das circunstâncias, independente da perseguição que houver, independente da situação que nós estivermos passando, de pobreza, ou do que diz respeito à perseguição política, ou das autoridades religiosas, nós temos que pegar, porque Jesus disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Evangelho não é limitado somente à nossa nação. Jesus disse: ide, ensinai todas as nações. O Evangelho tem que ser anunciado, onde haja perseguição ou não, o Evangelho tem que ser anunciado. Louvado seja o nome do Senhor. E isto sabiam os discípulos, e para se pregar o Evangelho é preciso estar cheio do Espírito Santo. Tendo orado os irmãos ali, logo no princípio da perseguição, estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo, e então anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Este impulsionamento, irmão, foi dado por Deus para que eles continuassem com o seu trabalho. As autoridades não estavam se agradando. O que importa? Podem as autoridades não se agradar, mas Deus, Ele nos orientou a pregar. Mais vale nós obedecermos a Deus do que aos homens. Então, nós temos a palavra de Deus. Por causa do Evangelho, os servos de Deus renunciam o seu próprio bem-estar e não aceitam ficar em zona de conforto.
Cristo, a igreja não suporta as provas para cumprir a sua missão do mundo. É por isso que nós precisamos orar. É por isso que, a exemplo dos apóstolos, devemos reunir a igreja e orar. E quando recebemos esse revestimento de poder, nós então saímos ao mundo para anunciar o Evangelho. Então, sem a capacitação do Espírito Santo, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir a sua missão no mundo. A igreja cheia do Espírito Santo tem a capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. É essa oração que nos fortalece. Essa oração fortalece a igreja e nos capacita a testemunhar de maneira eficaz o Evangelho. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se tornar relevante ao mundo. Então, o Evangelho com poder. Nós falamos aqui na lição anterior. No contexto da pregação do Evangelho, no momento da pregação do Evangelho, ocorrem sinais e milagres extraordinários. Mas se estivermos fazendo outra coisa que não seja pregar o Evangelho, não ocorrem sinais e milagres. Mas por que não ocorrem? Porque Deus está no meio daquele povo que prega o Evangelho. Deus os usa para poder operar sinais e maravilhas. Então é bom estar presentes em reuniões onde se prega o Evangelho, em outras reuniões onde se fala de qualquer outro contexto, que levam as pessoas à revolta ou se distanciarem cada vez de Deus, mais de Deus, se distanciarem de Deus. É bom nós não estarmos envolvidos. Lugar do cristão é na casa do Senhor. Lugar do cristão é ouvindo a mensagem do Evangelho. Então, meus amados, nós precisamos estar unidos, assim como aqueles apóstolos estavam, para poder apregoar o Evangelho de Cristo. E assim nós veremos milagres, nós veremos sinais e maravilhas acontecerem. Uma igreja perseverante suporta o sofrimento. Uma igreja perseverante não negocia seus valores. Uma igreja perseverante está convicta da sua fé. É uma igreja firme para pregar o Evangelho. É uma igreja firme que, independente de perseguições, ela continua a apregoar a palavra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas ele não mandou o povo de Deus ficar desanimado, mandou. Aquela primeira perseguição, os servos de Deus poderiam, naquele momento, Pedro e João e os irmãos da igreja primitiva, começarem a desanimar, mas eles oraram, a solução para os problemas do desânimo passa pela oração. Orar, clamar ao Senhor: Senhor, estamos sendo perseguidos por pregar o Evangelho. Então o Senhor respondeu, derramando sobre eles mais uma vez o poder do Espírito
Espírito Santo que os impulsionou a pregar o Evangelho, a continuar a jornada. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse para os seus discípulos que a partir do momento que eles começassem a lhe servir, teriam uma vida de mar de rosa, teriam uma vida de prosperidade financeira, como muitos continuam pregando em nossos dias. O evangelho das facilidades, o evangelho dos bens materiais, o evangelho pregado como se as pessoas fossem desfrutar dos bens materiais nesta vida para sempre. Tudo aquilo é passageiro. Jesus disse, foi bem claro aos seus discípulos: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não pode consumir, onde os ladrões não minam e nem roubam. Foi esse o evangelho que Jesus pregou. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas naturalmente vos serão acrescentadas. Estas foram as palavras de Jesus aos seus discípulos. Primeiramente buscar a Deus, depois nós vamos trabalhando, e ao longo do tempo Deus vai nos dando os bens materiais que nós precisamos para a nossa subsistência e de nossa família. Por isso que Jesus deu ênfase. Só que hoje a ênfase é a prosperidade, a chamada doutrina da prosperidade, como se o homem fosse desfrutar para sempre aqui na terra dos bens materiais. Aqui, disse Jesus, tudo passa, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Como disse o apóstolo Pedro, os céus que agora existem se reservam como um tesouro, porque tudo aqui passará. Os céus passarão no estrondo, a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e esperando a volta do Senhor Jesus. Esta é a pregação que nós devemos fazer, porque Jesus está voltando. Devemos fazer parte dessa igreja perseverante, uma igreja que suporta o sofrimento, uma igreja que não negocia seus valores, uma igreja convicta da sua fé e que obedece a palavra de Deus, uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que não se envolve nas coisas dessa vida a fim de agradar aquele que a chamou para a guerra, porque estamos numa guerra espiritual. Aquele que milita não deve se envolver em coisas relacionadas a essa vida a fim de agradar, aquele que eu estou para a guerra. Para agradar a Deus, nós temos que nos envolver com as coisas de Deus, não nos embaraçar com as coisas desta vida. Quantos servos de Deus embaraçados já não conseguem mais pregar o Evangelho, porque estão embaraçados com as coisas desta vida. As pessoas já não prestam mais atenção, somente parte da sociedade os ouve no contexto da igreja, porque pessoas do mundo não dão mais ouvidos, porque são pessoas que não mais apregam o Evangelho. O Evangelho ficou ali no meio termo, estão muitas vezes com o pé no mundo e o outro na igreja. Vivem uma vida dividida entre a igreja e o secularismo. Então, são pessoas que muitos da sociedade não dão ouvido. Como?
ganhar essas almas para Jesus, aqueles que não estão dentro da igreja, se nós estamos apenas apregoando o Evangelho para crente. Então é preciso entender que para ganhar pessoas que não são cristãs, temos que apregoar o Evangelho de Cristo, como disse Atos dos Apóstolos, nas palavras de Lucas a respeito de Filipe. As multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que eles faziam, mas ouviam Filipe pregar o Evangelho, ouviam Filipe operar sinais e maravilhas em nome de Jesus. E o que o mundo tem nos ouvido falar, o que nós pastores temos apregoado, o que nós presbíteros, o que nós evangelistas, o que nós missionários temos apregoado por aí, será que estamos apregoando o Evangelho? Nós sabemos que a igreja primitiva, ela era perseguida por pregar o Evangelho. Eles pregavam o Evangelho, eles anunciavam a palavra de Deus. Então, meus amados, nós sabemos claramente que seremos bem-aventurados se formos perseguidos, mas por pregarmos o Evangelho, e não por se envolver em negócios alheios à fé. Bem-aventurados seremos se pregarmos o Evangelho, e pregando o Evangelho sofremos perseguições. Ninguém de vós sofre como homicida, ou como malfeitor, ou como ladrão, ou como quem se intromete em negócios alheios à fé. Mas se tiver que padecer, se padeça como cristão, pregando o Evangelho. Este era o contexto que vivia a igreja primitiva. Os irmãos sofriam, mas por pregar o Evangelho. A liberdade de expressão que eles queriam ter era para poder pregar o Evangelho. Eles lutavam contra o cerceamento da liberdade de pregar o Evangelho e não de falar outras coisas. Era assim o contexto que vivia a igreja primitiva. E nós hoje, meus amados irmãos, nós devemos pregar o Evangelho, voltar às bases, seguir o exemplo da igreja primitiva. A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão, fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, é o título da nossa revista. E nós podemos ver bem claro, meus amados, que nada disso impedia, nenhuma perseguição impedia a igreja de pregar o Evangelho. Isso vamos anunciar. E assim, era uma igreja ousada no seu testemunho, ousada para enfrentar a oposição, se levantar, ousada no exercício dos dons espirituais, ousada na exposição da palavra, pregavam o Evangelho. As Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, ousadia, eles pregavam sem medo. As autoridades os mandavam calar, mas em nome de Jesus Cristo eles apregoavam o Evangelho. Eles obedeciam o ID de Jesus. Muitos eram martirizados no caminho, mas isso não impedia que outros pregassem o Evangelho. Eles todos já sabiam
o seu destino, sabiam que haveriam de ser perseguidos, mas mesmo havendo perseguições, não deixariam de pregar o Evangelho. A conclusão: nessa lição, vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja, a igreja primitiva, ela não foi perfeita. O livro de Atos deixa bem claro. Nós vemos as discussões ocorridas entre os irmãos da igreja, mas eles se reuniam e assim decidiam unanimemente, chegavam a um acordo e resolviam as suas questões. Então, ela não foi perfeita, contudo, suas limitações eram superadas por quê? Por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo. Pregava o Evangelho, vinha a perseguição, eles oravam, buscando o poder de Deus, serem cheios do Espírito Santo, da graça de Deus, recebiam de novo o revestimento de poder que os impulsionava a continuar pregando o Evangelho, e assim sucessivamente. Então, o Senhor Jesus, Ele também nos abençoa dessa forma, até Jesus voltar. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, e o Senhor abençoe os nossos irmãos que nos acompanharam nas redes sociais. Que o Senhor Jesus fale melhor aos corações de todos. Nós vamos orar a Deus para que o Senhor possa continuar abençoando os irmãos. Se houver alguém enfermo neste momento da oração, nós vamos orar por você. A Bíblia fala, a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Então nós vamos clamar ao Senhor. Jesus foi quem nos mandou também orar pelos enfermos, né? Então nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor Jesus. Se houver uma pessoa enferma, nós vamos orar para que Jesus estabeleça a saúde, para que o Senhor faça um milagre na vida das pessoas. Então, se fomos chamados para poder pregar o Evangelho, também fomos chamados para poder orar para que as pessoas sejam curadas. Se fomos batizados no Espírito Santo, então o Senhor Jesus também nos abençoa de tal forma, quando orarmos, pessoas recebam a bênção onde seja, qualquer lugar onde elas estiverem. Então, se fomos batizados no Espírito Santo, se somos servos de Deus e recebemos o dom do Espírito Santo como a igreja primitiva, então os mesmos sinais e milagres que operavam os irmãos, os apóstolos da igreja primitiva, também nos acompanharão. Então vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, nós aqui estamos diante da Tua presença. Oramos em favor das pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Dá vitória, meu Deus, a todos, estabelecendo a saúde física, mental e espiritual. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis até a volta do Senhor. Que haja saúde espiritual, que haja saúde mental, que haja saúde física na vida das pessoas. Meu Deus, há poder no Teu nome para restituir a saúde aos enfermos, em nome de Jesus. Seja lá qualquer que for a enfermidade, o câncer, meu Deus, ou qualquer outra enfermidade que esteja acometendo o corpo das pessoas, Tu és poderoso. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade e que essas pessoas sejam curadas para a glória de Deus. E estes sinais seguirão aqueles que creem, meu Deus, e nós cremos no Evangelho, na Tua palavra.
seguem aqueles que creem, em nome de Jesus. Os irmãos, digam comigo bem forte, amém? Deus nos abençoa, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar a noite, às 19h30, nós teremos aqui um grande culto. Em nome de Jesus, se Deus quiser, e o Senhor Jesus não tiver vindo até lá, né? Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado por essa escola dominical. Continue conosco, aqueles que nos ouviram, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação na comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja, o povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Mão de primeiro forte, amém? Ao Senhor glória, ao seu nome mais glória, e ao povo de Deus a vitória, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.